Esqueça aquela velha história de que carro chinês é sinônimo de carro barato. Em 2027, a briga será pelo luxo, e estes 7 carrões mostram que Mercedes, BMW e Audi podem ter encontrado adversários que ninguém esperava. E espere até conhecer o primeiro colocado. Abrindo nossa lista está o Xpeng P7 Plus, um fastback elétrico de mais de 5 metros de comprimento que mistura aparência de carro executivo, tecnologia avançada e um preço que chama bastante atenção. Na China, o P7 Plus parte de aproximadamente 186.800 yuans, cerca de R$145 mil em conversão direta hoje. Só que esse valor muda completamente quando imaginamos esse carro desembarcando oficialmente no Brasil. Desde julho de 2026, veículos elétricos totalmente importados estão sujeitos a uma alíquota de 35% de imposto de importação. Depois ainda entram frete, homologação, outros tributos, logística, garantia e margem da operação brasileira. Por isso, numa estimativa razoável, um Xpeng P7 Plus poderia acabar por aqui na região dos 280 mil a 330 mil reais, dependendo da versão e da estratégia da fabricante. Esse não é um preço oficial para o Brasil, mas uma projeção considerando o posicionamento internacional e os custos de importação. E pelo menos em tamanho, ele chega com argumento forte. São 5,07 metros de comprimento e 3 metros de entre-eixos. A versão internacional ainda oferece arquitetura elétrica de 800 volts, até 519 km de autonomia WLTP, e a versão AWD pode fazer de 0 a 100 em apenas 4,2 segundos. Mas o detalhe mais interessante talvez esteja no carregamento. A Xpeng anuncia potência DC de até 446 kW, transformando uma parada para recarga em algo muito mais próximo de uma parada para café. E olha que estamos apenas no 7º lugar. Na 6ª posição aparece um daqueles carros que provam como o luxo chinês mudou de patamar nos últimos anos. O Lynk & Co Z10. Sedã elétrico criado dentro do grupo Geely e que agora abre caminho para a nova geração Lynk & Co 10. O Z10 nasceu como o primeiro sedã totalmente elétrico da marca e foi lançado na China com preços que inicialmente passavam dos 200 mil yuans. Hoje, dependendo da configuração e das condições de mercado, ele aparece na região de 186.800 a 229.800 yuans. Algo em torno de R$145 mil a R$178 mil numa conversão direta. Só que, mais uma vez, conversão direta não significa preço de loja no Brasil. Se um modelo desse porte viesse oficialmente para cá completamente importado, seria preciso considerar imposto de importação, frete, homologação, logística, garantia e margem da operação brasileira. Por isso, uma faixa de aproximadamente R$320 mil a R$400 mil seria uma estimativa plausível para posicioná-lo por aqui, dependendo da versão escolhida. E aí começa a ficar interessante. O Z10 passa dos 5 metros de comprimento e foi desenvolvido sobre a arquitetura SEA do grupo Geely. Dependendo da versão, a potência pode chegar perto dos 580 kW, ou aproximadamente 780 cavalos, enquanto a autonomia declarada no ciclo chinês alcança até 806 km. A versão mais forte consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 3,5 segundos, número que coloca esse enorme sedã executivo em território de carro esportivo. A própria Lynk & Co também destaca coeficiente aerodinâmico de apenas 0,198 CD, algo extremamente baixo para um carro desse tamanho. Ou seja, ele tem tamanho de carro de executivo, desempenho de esportivo e preço chinês que deixa muita marca tradicional em uma situação bastante desconfortável. Na 5ª posição, aparece um carro que já carrega o ano do nosso vídeo no próprio lançamento, o Exeed Xlantix ES 2027. Um sedã grande e futurista da divisão Premium da Chery. A linha 2027 foi lançada na China, com preços entre 179.900 yuans e 209.900 yuans, o equivalente a aproximadamente 140 mil a 163 mil reais em conversão direta. Só que se esse carro viesse oficialmente para o Brasil, ele também sofreria com as taxas de importação e todos os custos que já comentamos.
Por isso, uma faixa próxima de R$300 mil a R$380 mil seria uma estimativa razoável dependendo da versão. E o Xlantix ES não tenta chamar atenção apenas pelo preço. A linha 2027 oferece versões totalmente elétricas e também versões com extensor de autonomia. A opção elétrica mais focada em alcance pode chegar a cerca de 860 km no ciclo chinês, enquanto as versões híbridas de autonomia estendida permitem rodar longas distâncias sem aquela preocupação constante com carregadores. Mas a grande mudança de 2027 está na tecnologia. Toda a linha recebeu o sistema Falcon 700, acompanhado por um conjunto de 27 sensores, incluindo câmeras, radares e até lidar. O sistema foi desenvolvido para oferecer assistência avançada, tanto em rodovias quanto em ambientes urbanos. Dentro da cabine, o processamento fica por conta do chip Qualcomm Snapdragon 8295P, trabalhando com novos recursos de inteligência artificial para comandos e interação com os ocupantes. Ou seja, por pouco mais de R$150 mil numa conversão direta, a China está colocando no mercado um sedã enorme, tecnológico e com equipamentos que até pouco tempo atrás estavam reservados para carros muito mais caros. Na quarta posição, aparece um dos sedãs chineses que mais conseguem misturar luxo, tamanho e desempenho sem parecer exagerado: o Voya Passion, também conhecido na China como Zuiguang. A Voya pertence ao grupo Dongfeng e criou o Passion justamente para disputar espaço entre os grandes sedãs executivos. Na China, a versão híbrida plug-in aparece na faixa de aproximadamente 252.800 a 277.800 yuans, o que representa algo perto de 196 mil a 215 mil reais em conversão direta. Se viesse oficialmente ao Brasil, sofreria com as mesmas taxas de importação dos anteriores. Por isso, uma faixa próxima de 380 mil a 480 mil reais seria uma estimativa razoável para um modelo desse porte e posicionamento. E quando você olha os números, começa a entender por quê. O Voya Passion passa dos 5,08 metros de comprimento, tem 3 metros de entre-eixos e oferece versões híbridas e totalmente elétricas. Na versão elétrica mais forte, 2 motores entregam aproximadamente 510 cavalos e 730 Nm de torque, com tração integral. O resultado é uma aceleração de 0 a 100 km por hora em cerca de 3,8 segundos. Dependendo da bateria, a autonomia declarada pode chegar a aproximadamente 730 km no ciclo CLTC. Ou seja, estamos falando de um sedã com dimensões de limusine executiva, desempenho de esportivo e autonomia suficiente para atravessar longas distâncias sem transformar cada viagem em uma caça de carregadores. E se o Voya Passion já parece sofisticado, o terceiro colocado leva essa ideia de carro futurista para outro nível. Chegando ao terceiro lugar, aparece um dos carros que melhor representa a mistura entre indústria automotiva chinesa e tecnologia de ponta, o Luxeed S7, desenvolvido pela Chery em parceria com a Huawei dentro do ecossistema HiMA. A versão atualizada de 2026 parte de aproximadamente 239.800 yuans na China, algo perto de 186 mil reais em conversão direta hoje. E seguindo a mesma lógica dos anteriores, se viesse oficialmente para o Brasil, esse valor subiria bastante por causa das taxas de importação e do posicionamento premium. Uma faixa entre 360 mil e 450 mil reais seria uma projeção razoável para imaginar esse carro por aqui, dependendo da versão. Mas o grande diferencial do S7 está na tecnologia. Ele é um sedã de aproximadamente 5 metros de comprimento e pode chegar, dependendo da configuração, a cerca de 489 cavalos de potência, além de oferecer autonomia declarada de até 855 km no ciclo chinês. Só que a Huawei não entrou nesse projeto apenas para colocar seu nome numa tela multimídia. O S7 utiliza o ecossistema inteligente da empresa, incluindo cabine digital avançada e sistemas de assistência ao motorista desenvolvidos para tornar o carro cada vez mais dependente de software.
Visualmente, ele também foge daquela ideia antiga de carro chinês genérico. O desenho é baixo, limpo e aerodinâmico, com aparência de sedã europeu premium e proporções que lembram modelos muito mais caros. E aí aparece justamente a estratégia que está mudando o jogo: entregar tecnologia de ponta, muita autonomia e acabamento premium por um preço que, na China, ainda fica muito abaixo de vários rivais tradicionais. Na segunda posição, o nível muda completamente. Aqui não estamos mais falando apenas de um carro chinês premium, estamos falando do Hongqi Goya, um sedã criado para enfrentar diretamente modelos como Mercedes Classe S, BMW Série 7 e até alguns dos carros mais luxuosos da Bentley e da Rolls-Royce. Na China, o Goya parte de aproximadamente 1,4 milhão de yuans, o equivalente hoje a cerca de 1,08 milhão de reais em conversão direta. E se chegasse ao Brasil, sofreria com as mesmas taxas de importação dos outros modelos. Nesse caso, porém, estamos falando de um carro que já nasce extremamente caro. Uma projeção razoável poderia colocá-lo facilmente entre 1,8 milhão e 2,3 milhões de reais, dependendo da versão e da estratégia de importação. E o tamanho explica essa ambição. São aproximadamente 5,35 metros de comprimento e 3,26 metros de entre-eixos, dimensões que colocam o Goya no território das grandes limousines executivas. A linha oferece conjuntos híbridos com motores V6 e V8, e as versões superiores podem chegar perto dos 500 cavalos, combinando força com uma proposta voltada muito mais para conforto do que para esportividade. Por dentro, a filosofia é completamente diferente da maioria dos elétricos chineses cheios de telas. O Goya aposta em madeira, couro, detalhes metálicos e bancos traseiros pensados para quem provavelmente vai andar mais no banco de trás do que dirigindo. É praticamente a resposta chinesa para uma limusine europeia de altíssimo padrão. E aqui está o mais curioso: um carro chinês custando mais de 1 milhão de reais ainda na China mostra o quanto esse mercado mudou. Mas falta o primeiro colocado, e ele é justamente o carro que você viu na capa. E finalmente chegamos ao primeiro lugar, o carro que você viu na capa e que resume muito bem essa nova fase da indústria chinesa, o BYD Seal 06 GT. A linha 2026 do Seal 06 GT foi lançada na China com preços entre 128.900 yuans e 169.900 yuans, dependendo da configuração. Isso representa aproximadamente 100 mil a 132 mil reais em uma conversão direta. E é justamente aí que esse carro começa a chamar atenção. Porque com um valor que no Brasil já coloca o consumidor no território de compactos e SUVs de entrada, o comprador chinês consegue levar para casa um elétrico de visual esportivo, acabamento moderno e uma quantidade de tecnologia que até pouco tempo atrás estava restrita a modelos muito mais caros. Se o Seal 06 GT chegasse ao Brasil como importado, ele também sofreria com as mesmas taxas que comentamos nos carros anteriores. Uma projeção razoável poderia colocá-lo na faixa dos 220 mil reais a 280 mil reais, dependendo da versão e principalmente da estratégia adotada pela BYD. Mesmo assim, seria uma faixa bastante interessante para tudo aquilo que o carro oferece. Nas configurações de maior alcance, o Seal 06 GT pode chegar a aproximadamente 620 km de autonomia no ciclo chinês. Ele utiliza a arquitetura e-Platform 3.0 Evo da BYD e conta com a conhecida tecnologia de baterias Blade da fabricante. Mas não é apenas a ficha técnica que chama a atenção. O desenho baixo, os faróis estreitos, a traseira esportiva e a cabine extremamente tecnológica mostram como os chineses aprenderam a transformar até modelos relativamente acessíveis em carros com aparência de produto premium. E talvez esse seja o ponto mais importante dessa lista. Luxo já não significa necessariamente pagar uma fortuna. Agora quero saber de você. Você compraria um carro chinês ou ainda prefere apostar nas marcas tradicionais? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. E se você conhece alguém que ainda acha que carro chinês é como antigamente, manda esse vídeo para essa pessoa.